Compartilhar. Conseguem confirmar se estão enxergando a minha tela? Estamos sim, Hugo. Maravilha, obrigado. Assim que eu dei o botão para dar o record aqui, ele mudou o layoutzinho, mas tranquilo. Então, continuando, pessoal, antes da gente prosseguir e já ir direto para o tema do CloudGuard Domini, só queria apresentar brevemente aí um pouco sobre a Checkpoint, tá? Hoje a Checkpoint tem alguns grandes pilares de atuação. O primeiro deles, e acredito que o mais conhecido aí por todos, é a parte de network, os nossos primeiros produtos, eles participavam desse primeiro grande pilar aí, que é a parte de proteção do seu headquarter, do seu escritório remoto, fazendo a parte de proteção para data center, a parte de proteção para borda, com as nossas famosas blades aí, tá? Hoje em dia, mudou bastante a distribuição das nossas soluções, a gente tem uma vertical bem forte hoje na parte de cloud. Todos os produtos de cloud da Checkpoint, eles são da família CloudGuard, tá? A gente tem, por exemplo, o CloudGuard IaaS, que é quando você quer consumir um software da Checkpoint, a Checkpoint é uma empresa de software, em cima de uma máquina virtual, pública, na AWS, na Azure, na GCP, tá? Ou, se você quiser instalar o software da Checkpoint numa máquina virtual privada, tá? VMware SXI, Microsoft Hyper-V, ou até em distribuições livres, aí, como KVM. Tá? A Checkpoint também atua quando você consome SaaS, quando você consome software as a service, tá? Quando você contrata uma aplicação em nuvem, ou de um file system, ou de um e-mail, por exemplo, e aí a gente pode aplicar as camadas de proteção da Checkpoint para esse seu e-mail em nuvem, para esse seu file system em nuvem. Tá? A gente tem soluções aí para a parte de proteção de ambientes com SD-WAN, que seria o CloudGuard Edge e o CloudGuard Connect. A gente precisaria de um outro webinar só para falar dessa parte de escritório remoto aí também, tá? Sempre trabalhando com esse conceito de nuvem híbrida e do conceito de multi-cloud, tá? Trabalhando com a parte de network e a parte de cloud tudo integrado. O foco hoje, pessoal, vai ser nesse produto do CloudGuard Domini. Dentro do Domini, a gente tem outros produtos, como o CloudGuard Workload e o CloudGuard Logic, a gente vai falar um pouco deles aí também. Assim como vários outros produtos novos que a gente tem dentro do Domini aí também. Esse conceito de arquitetura Infinity da Checkpoint, ele vai muito além da parte de network e da parte de cloud. Nosso terceiro grande pilar é a parte de mobile e IoT Security. Tá? A gente hoje tem soluções de container de aplicações, como o Capture Workspace, e endpoint para dispositivo móvel, como o SandBlast Mobile. E também a parte de Internet of Things, a gente faz a proteção de IoT Security para ambientes industriais, para ambientes hospitalares, para ambientes de escadas ou de infraestrutura crítica. Tá? A gente tem uma solução completa aí para todos esses sistemas que muitas vezes não falam sistemas operacionais convencionais. Eles vão falar iOS, eles vão falar Android, etc. e outros sistemas aí. Por último, mais ou menos importante, a gente também tem uma suíte completa de endpoint. Exigiria também um outro webinar só para falar de endpoint aqui hoje, tá? Mas só para ilustrar que a gente também tem atuação nessa vertical também. Um conceito bem interessante é que, por mais que você esteja rodando numa plataforma em nuvem, ou numa plataforma local, ou numa plataforma de aplicação as a service, tudo isso é gerenciado a partir de um único console de gerenciamento centralizado, tá? A nossa famosa Smart Console, a nossa R80. E quem alimenta toda a inteligência de todos esses componentes nessa rede é a Threat Cloud. Tá? É uma nuvem compartilhada de inteligência. Exemplo, se você tem o SandBlast Mobile instalado no seu dispositivo móvel e no seu iPhone, e aí você baixou uma aplicação maliciosa, ou entrou numa Wi-Fi maliciosa, e aí você tentou navegar para um site e o aplicativo descobriu que esse site é malicioso, essa informação é compartilhada na hora com a Threat Cloud, e um computador que estiver dentro da sua empresa tentar acessar a internet chamando essa URL ou esse IP, o seu gateway já vai ter conhecimento que aquele IP ou aquela URL é maliciosa. Tá? Você está se beneficiando não só das informações de dentro da sua empresa, mas de todos os clientes, de todas as plataformas do mundo inteiro. Então, a gente vê a potência que tem a Threat Cloud hoje. Tá? Ela é uma nuvem compartilhada de inteligência e vários indicadores de compromisso estão alimentando ela ao redor do mundo aí. São diversos e centenas de milhares de sensores alimentando a Threat Cloud hoje. Beleza? Eu só queria ilustrar um pouco mais sobre a Threat Cloud, porque ela vai ser importante hoje aqui no nosso webinar do Domini também. Tá? Até o momento, até antigamente, né, todos os seus dados e aplicações, eles ficavam tudo no mesmo local. Tá? A gente partia de data center tradicional,
você tinha um escritório remoto administrado centralmente, você tinha todas as suas aplicações rodando aí no que a gente chama de Tier 3, você tem servidor web, você tem servidor de aplicação e você tem um servidor de banco de dados. E todas as demais aplicações e serviços também, todos eles eram rodados locais, tá? Localmente no seu data center on-premises. A ideia aqui hoje é que todos os clientes estão indo para a nuvem. E quando eles vão para a nuvem, do data center tradicional, a gente vai para um data center de nuvem híbrida, tá? Tendo a parte pública e privada trabalhando junto, conceito de multi-cloud. Escritório remoto administrado centralmente, a gente vai para escritório remoto conectado diretamente em nuvem. Tá? A gente tem diversas soluções hoje aí de gateways virtuais e de soluções de SD-WAN, também bem interessantes. Das aplicações locais, a gente passa para container e microserviço, tá? A parte de serverless aí está muito na moda hoje também. E as demais aplicações e serviços locais, você substitui por aplicações SaaS. Você tem SharePoint, Dropbox, OneDrive, todas essas aplicações de file system rodando na nuvem, incluindo os seus e-mails, Office 365, G Suite e etc. Então, tudo hoje está indo para a nuvem, tá? De uma maneira ou de outra, tudo está saindo de um único local, indo para um local bem mais distribuído em nuvem. E a ideia hoje do Checkpoint é que a gente consiga proteger a sua jornada de quando você estiver indo para a nuvem. Tá? O CloudGuard é a resposta para esse desafio. Com o CloudGuard, a gente vai conseguir fazer um gerenciamento de postura de segurança na nuvem, tá? Fornecendo visibilidade, controle e conformidade em todos os ativos, em todas as suas nuvens. Principais recursos que a gente vai ganhar com o Dominine hoje. Primeiro, você vai ganhar visibilidade. Depois, você vai conseguir personalizar políticas, criar processos simplificados e contínuos, avaliar resultado e tomar uma atitude. Cada uma dessas Silver Bullets aqui hoje, ele representa uma funcionalidade dentro do Dominine. A gente vai conseguir fazer a gestão de postura e conformidade com compliance, a gente vai conseguir fazer a parte de inventário em nuvem com o Clarity, por exemplo, a visualização de ativos, com a parte de inventário também, a parte de gerenciamento de identidade de acesso com o IAM Protection, a parte de contra adulteração, a parte de Tamper Protection, a parte de auto-remediação com os CloudBots, a parte de inteligência de ameaças em nuvem com o Logic e a parte de segurança de rede aí com o Logic também. São muitas as funcionalidades novas que a gente tem hoje dentro do Dominine. Tá? Antes da gente ir de fato para a palestra aí do Dominine, só deixar bem claro que hoje, quando você tiver que gerenciar todas essas funcionalidades, a ideia é que você faça tudo isso a partir de um único local. Tá? Todos esses produtos em nuvem, soluções em nuvem da Checkpoint, eles vão estar concentrados no portal.checkpoint.com. Você vai criar o seu login lá dentro e conforme você vai comprando essas soluções, esses ícones vão aparecendo dentro do seu portal. Inclusive o Dominine, tá? E aí que a gente vai começar a falar desse cara aqui hoje, beleza? Eu clicando no Dominine, aí ele consegue me abrir a gerência ali no portal, tudo feito via web, para você conseguir trabalhar com o seu Dominine. Beleza? Vamos repassar um pouquinho então, vamos passar por cada uma das funcionalidades aqui no Dominine e aí no final a gente vai ter uma breve demonstração aí também, beleza? Primeiro, pessoal, a gente consegue fazer a parte de inventário em nuvem com o Dominine. A gente consegue identificar todos os serviços em nuvem e ativos com um único inventário unificado. Eu consigo contar aqui quantas Cloud Accounts da AWS eu tenho e quantas da Azure. Quantos assets protegidos. O que é um asset, pessoal? Ele pode ser uma instância na AWS, ele pode ser um load balancer, ele pode ser uma VM na Azure, pode ser uma VM na GCP, tá? Eu consigo também contar quantas network policies, as famosas regras aí que eu tenho, né, dentro dos meus security groups. E aqui eu tenho, por exemplo, 121 security groups da AWS, 4 network security groups da Azure, não tenho nenhum na GCP. Consigo definir também na parte de compliance aqui, a gente vai ver mais a fundo já, uma nota em relação a alguma norma de segurança que eu estou medindo a minha aderência de alguma nuvem específica também. A gente consegue fixar isso daqui diretamente aqui na página inicial do nosso overview de inventário aqui. Tá? A gente consegue fazer uma apresentação de política de rede, identificação clara aí de todas as minhas contas em nuvem também. Além disso, a gente consegue fazer relatórios, auditorias com parte da conformidade contínua. Todos esses aqui são chamados de dashboards, eles são painéis customizáveis e painéis prontos para uso para qualquer tipo de KPI que você precisa responder internamente. Dá para produzir relatório detalhado e enviar eles por e-mail,
você pode salvar e baixar esses relatórios e visualizar as dashboards em diferentes formatos. E existem, inclusive, APIs e integrações para apoiar qualquer tipo de processo, para você enviar esses relatórios, ou esses dados, por exemplo, para algum outro local, de ticket ou CIEM, por exemplo. Tá? Esses logs consolidados para algum outro tipo de local, não só por e-mail. Tá? Eles são bem interessantes. A gente também vai ver eles um pouco mais de detalhes da parte de relatório e de dashboard quando a gente for para a nossa demo aí também. A nossa parte de gerenciamento de postura e conformidade. Esse aqui é um dos carros-chefes do Dominine, tá? E o que deixou ele a ferramenta extremamente conhecida aí nos últimos anos. Com o Dominine, ele vai trazer hoje aí de fábrica mais de 50 frameworks de segurança e mais de 1.800 regras de conformidade para você medir a aderência do seu ambiente em nuvem a alguma determinada norma. A gente já tem pré-carregado aí diversas normas, como SOC, como CSA, como RIPA, NIST, GDPR, PCI DSS, PCI DSS 3.2, NIST, inclusive algumas que são feitas do próprio Dominine em relação à parte de containers, em relação à parte de network alerts, em relação à parte de security checkup. Você pode tirar um security checkup, mesmo que a gente tirava, por exemplo, para o seu ambiente on-premise, a gente pode tirar esses relatórios de checkup hoje a partir do Dominine também. E aí a gente consegue manter o seu ambiente em nuvem com uma pontuação de conformidade, aquela mesma porcentagem que a gente viu numa dashboard ali em relação a alguma norma. Isso daí também é bem interessante e é feito tudo ao vivo, tá? A gente consegue fazer a proteção contra a adulteração, é chamado da Tamper Protection. A gente consegue mudar, por exemplo, o que eu estou vendo no AWS Security Group, tá? Esse Security Group eu consigo trabalhar ele em read only ou na maneira de full protection. Se eu trabalhar com ele em full protection, eu consigo automatizar a proteção de um grupo de segurança, tá? E aí eu consigo gerir esses grupos de segurança e endereços IP, consigo criar regras de entrada e de saída, as regras de outbound ou inbound e tagging, e eu consigo reverter alterações que foram feitas direta na AWS ou na Azure. Consigo conceder acesso a serviços em nuvem via o Dynamic Access, o acesso dinâmico ali. Consigo impedir alterações para a configuração de segurança, providenciar alguns guardrails para grupos de segurança, fazer bloqueio por região ou por região que não está sendo utilizada. Tá? Então, só para ilustrar, o Dominine consegue trabalhar em modo de detecção, read only, ou em modo de prevenção, na parte de full protection aí. A mesma maneira que você poderia fazer com um gateway de segurança tradicional aí, tá? Só fazendo uma analogia. Uma outra funcionalidade que a gente tem dentro do Dominine, pessoal, e essa é uma das minhas favoritas, porque ela é bem visual, eu gosto muito dela, ela é chamada de Clarity. O Clarity ele vai fazer exatamente isso aí que você está vendo. Ele vai pegar todos os seus security groups de alguma conta que você tem, por exemplo, na AWS, na Azure ou no GCP, qualquer uma das três, e ele vai gerar uma topologia gráfica para você. E ele vai colocar numa disposição onde você vê tudo que é efetivamente externo, seus IPs externos, tudo que é efetivamente está dentro de uma DMZ, e na DMZ está classificado como quem tem uma perna para a rua e quem tem uma perna para dentro de casa, e quem é efetivamente interno. A partir do momento que eu seleciono, eu clico em algum desses security groups, eu consigo ver as regras desse security group, os logs das regras de firewall desse security group, aqui, ó, a partir dessa mesma tela. E aí a gente consegue compreender como que as conexões, as relações de segurança estão acontecendo nessas redes virtuais. Consigo inspecionar o tráfego em tempo real que estão passando pelos elementos do VPC. Tá? E fazer avaliações de alterações em uma implementação de nuvem ou numa política de segurança. Tá? Pegando mais um exemplo aqui, ó, eu selecionei um objeto aqui. Aqui eu consigo daí ver todas as tags que esse objeto tem, tá? E aonde que ele está posicionado na sua rede, se ele é efetivamente interno ou externo, está dando uma DMZ, tá? Comunicando com os dois ambientes aí, e as regras de firewall que ele tem, e as VMs, as instâncias de VM que está rodando dentro desse security group. Dentro desse security group aí, por exemplo, ó, eu consigo ver que existe uma regra, todas as regras que estão em verde significam que são regras ok, elas não apresentam nenhum risco para o seu ambiente. Essa regra que ela está em laranja, por exemplo, ela é uma regra que poderia apresentar um risco, mas ela está com um risco mitigado, porque ela está com a porta TCP/22, a porta de SSH, ela está aberta para o IP externo, mas está aberta para um único IP, ó, um único IP /32. Então, isso gera uma visibilidade aqui. Na própria topologia, se eu clicar nele, ele me mostra as regras de firewall daquele objeto.
Aqui, por exemplo, eu consigo identificar que a porta de FTP, a TCP/21, ela está aberta para N, por isso ela ficou vermelha, isso representa algum risco. Se eu rodar uma daquelas normas de compliance nessa Cloud Account, e aquela norma diz que não pode ter uma porta, um serviço tão exposto assim para a rua, tem que ser feito de uma maneira mais granular, como foi feito para o SSH, essa regra é pontuada e ele penaliza a sua nota final, tá? Em relação àquela norma de segurança que você está sendo testado. Então, com o Claro, a gente consegue dar visibilidade dos seus ativos para o seu ambiente de nuvem e avaliar o nível de exposição à internet. Tá? Avaliar, pessoal, analisar tráfego em nuvem sempre foi um negócio complexo. Se você pedir para o seu provedor de nuvem uma solução para análise de log, é isso que ele vai dar. É uma única linha, ele não é intuitivo, ele não é friendly para você avaliar tudo isso daí. Óbvio, todas as informações estão ali, mas você não tem nada, não tem nenhuma inteligência aplicada nesse tipo de log. Tá? Por exemplo, nesse log aqui, é um log da AWS, ele está me mostrando que tem uma função lambda, está fazendo uma comunicação com um IP externo, esse 178 na porta 80, e esse IP é malicioso. Tá? Você nunca poderia ter esse tipo de informação se você fosse analisar só esse log no seu provedor de nuvem, diretamente ali no seu provedor de nuvem. Uma das ferramentas bem interessantes que a gente tem no Dome9 é o Flow Logs. O Flow Log é uma maneira fácil, tá, para você fazer uma análise e busca rápida dos seus Cloud Logs, das suas contas em nuvem aí. Você consegue, inclusive, fazer filtro de pesquisas nesses logs aí. É uma informação que ele vai ficar, quem está acostumado a trabalhar com os logs da Checkpoint, muito parecido, tá? Só que eles vão estar todos os seus logs de nuvem ali. Tá? Você consegue fazer filtros aqui em cima, por origem, destino, porta, protocolo, pacotes, as ações. Você pode mudar dos últimos 30 dias, qual é a sua account, qual é a sua região, aqui ele pegou o raio, por exemplo, qual é o VPC e os assets selecionados aqui para você ver os logs. Então é uma maneira para você concentrar pelo menos todos os seus logs daí, dos seus security groups e analisar eles em um único local. Mas, de novo, aqui não há inteligência aplicada. Se eu for aplicar inteligência, aí eu estou falando do Logic, tá? Dentro do Dome9. O Logic hoje ele tem duas funções, a parte de Traffic Analysis, para fazer a parte de inteligência e thread hunting, e aí com o Logic, com o Traffic Analysis, a gente consegue transformar a Big Data dos seus logs em nuvem em uma inteligência de alta definição com uma lógica acionável de segurança. Tá? Com o Logic, a gente consegue combinar os dados de configuração e vulnerabilidades que tem nos seus ativos, baseado no fluxo de log passando por uma VNet ou por um VPC. Ele também vai conseguir analisar os logs de nuvem e casar esses logs com um feed de ameaças da Checkpoint, a Threat Cloud. Por isso que eu reforcei um pouco mais a explicação da Threat Cloud ali no começo. Sempre quando a gente tiver alguma comunicação com algum IP malicioso, alguma URL maliciosa, alguma chamada maliciosa, a Threat Cloud vai pegar os seus logs em nuvem, analisar eles, correlacionar eles e vai te dar uma resposta muito simples. Tá? Com isso, daí a gente consegue agilizar um processo de investigação, com uma visualização intuitiva, fazendo consulta, criando alerta de intrusão e notificando sobre violações e anomalias de política. Tá? A gente consegue, inclusive, fazer uma prevenção ativa e proativa, né, com a tecnologia dos CloudBots. CloudBot, a gente vai falar um pouquinho em mais detalhes daqui a pouco, vai permitir a criação de resposta personalizada para qualquer tipo de alerta de rede, tá, de auditoria ou de algum evento de segurança. Tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei o tráfego numa conta minha da AWS, a AWS Stage, aqui na última hora. Ele me mostra como está sendo a comunicação. Se eu clicar aqui em Queries, pessoal, ele vai me mostrar várias queries que o Dome9 traz para mim do Logic. Se eu pegar, por exemplo, essa daqui, ó, uma comunicação com um IP malicioso de destino, tá? Aí ele vai preencher automaticamente a query aqui do Logic. O VPC Flow, aonde o destination é malicioso, é true e a ação foi accept, ou seja, a comunicação aconteceu, o tráfego passou, foi accept, e eu der um start aqui para rodar, ele me mostra aqui, ó, o Web 1, tá? Aqui é um conjunto de máquinas em autoscale, esse símbolozinho é de autoscale. Esses servidores web aqui fizeram a comunicação maliciosa, tá? Essa Pub Inst 2 também fez a comunicação com IPs maliciosos, esse MGL também fez,
O Inbastion aqui também fez a comunicação com o Bastião, aí, né? Fez a comunicação com IPs maliciosos também. Tá? Então é bem interessante, através aí, de alguns cliques você consegue determinar essas informações ao vivo ou de logs passados que aconteceram aí também na sua rede, porque você consegue mudar o time frame ali em cima. Uma outra funcionalidade do Logic é a parte do Event Analysis. Tá? De forma automatizada, a gente consegue dar visibilidade imediata buscando ameaça, com um algoritmo sofisticado e regras pré-criadas ali. A gente viu que já tem várias queries já pré-carregadas ali na ferramenta. A gente consegue prover segurança, detectando algumas anomalias em aplicações, tá? Em tempo real, colocando essas ameaças em quarentena e também fazendo, né, o casamento aí com essas informações com a Threat Cloud da Checkpoint. O Event Analysis, ele não vai só procurar por ameaças, mas ele vai procurar por anomalia dentro da sua rede também. Se eu clicar aqui nas nossas queries, eu vou pegar, por exemplo, esse GSL aqui, ó, User Edge, Add to an EAM Group. Se eu clicar aqui, ele vai preencher aqui a query. CloudTrail, where event name add user to group and event status é success. E se eu der para rodar isso daí, ele me mostra, ó, que foi inserido um novo usuário em algum security group ali, tá? Ou em alguma cloud account. Eu quero saber mais detalhes sobre isso. Eu posso clicar nesse objeto, ele mostra a direção, tá, de onde foi feito. Se eu clicar ali em Open Logs, pessoal, ele vai me mostrar ainda mais detalhes sobre aquele evento. Quem que emitiu aquele log, quem foi a origem, quem foi o destino, qual foi o request feito, tá, o nome do usuário, detalhes do evento e detalhes da identidade que foi alterada aí também. Todos eles ficam num log ali também para você. E isso tudo, a parte de Event Analysis aí do Logic, vai estar disponível na AWS, no GCP, na Azure e nos seus Kubernetes também. Tá? Então, por que a gente precisa do Logic hoje? Primeiro, a parte de thread hunting. Ele vai te economizar muito tempo. Você vai conseguir minimizar o tempo entre um alerta e um incidente. E connecting the dots ali, né? Conectando os pontos entre postura, tráfego e atividade das suas redes, aí, nos seus ambientes de nuvem. Segundo ponto, a parte de investigação. A gente consegue compreender os dados. Você não vai mais precisar ficar enviando todos os logs completos para um ambiente de CIEM, por exemplo. Você consegue se concentrar em logs mais aprimorados. Tá? E indicador de qualidade de intrusão. A gente sempre vai fazer o casamento dos seus logs de nuvem com o IP Reputation da Threat Cloud da Checkpoint e diversos outros indicadores de compromisso aí que a gente consulta também. E a gente consegue fazer respostas automatizadas daí, tá? Utilizando os nossos Cloud Bots. Tá? A gente consegue automatizar um processo de resposta a incidente. Tá? Uma outra função que a gente tem dentro do Dominine, pessoal, é o GSL Builder. É uma ferramenta bem interessante e extremamente útil para o administrador de hoje em dia. Com o GSL Builder, a gente vai conseguir personalizar as verificações de regras criadas a partir de texto livre. Eu posso construir o meu GSL da maneira que eu quiser, ou tendo um auxiliar ali, um construtor auxiliar. Essas regras, elas podem... a gente consegue escrever regras rapidamente, regras concisas, usando o construtor, com apenas alguns cliques aí de maneira bem intuitiva. A customização é fácil e consigo fazer a aplicação de regras em tags, regiões específicas ou algumas outras configurações. Exemplo de como eu poderia usar o GSL Builder aí dentro do Dominine, tá? Eu vou entrar aqui dentro do Posture Management, que é onde eu viria todas as regulations aí que eu tenho para eu rodar alguma cloud account minha e verificar a aderência dela em relação a essa norma, tá? Eu vou pegar, por exemplo, e vou digitar aqui no search, eu vou colocar GDPR. De fábrica, ele vai me trazer duas, tá? A GDPR para Azure e a GDPR para AWS. Eu vou selecionar a GDPR para AWS. Aqui eu tenho 140 regras, tá? Que ele está falando aqui. Então, eu tenho 140 regras de verificação, tá? Para essa norma da GDPR aqui. Se eu, levando em conta que a LGPD, que é a nossa aqui brasileira, ela é a base da GDPR, eu poderia, então, levar em conta a GDPR como a base da minha LGPD. Mas a LGPD aqui no Brasil, ela tem algumas regras a mais. A nossa norma é um pouco mais restritiva até do que a GDPR. Então, eu poderia simplesmente clicar aqui nesse botão de clone, tá? Vou clicar aqui e eu vou criar uma nova regra com a base da GDPR. Eu vou criar aqui uma Custom Regulation. Beleza,
aqui está a minha Custom Regulation, ela tem as mesmas 140 regras, ela foi clonada, tá? E aí sim eu consigo criar uma nova regra, tá? Por quê? A minha LGPD está faltando algumas novas regras, tá? E aí, quando eu clicar em New Rule, ele abre o editor de GSL, o GSL Builder aqui. E eu posso criar a query que eu quiser, pessoal. Tá? Eu criei um exemplo aqui, ó. API Gateway Should Have Policy, tá? Automaticamente ele já achou aqui algumas... ó, tem um membro aqui, tem um ativo aqui que não está comply com essa regra que eu acabei de criar. Beleza, eu dou um done aqui. E aí eu procurei por Custom API dentro do meu Custom Regulation. Lembra que tinha 140 regras? Agora esse Compliance Rule Set ele tem 141. Tá? Então, o GSL Builder ele te ajuda a você colocar novas regras dentro de alguns Compliance Rule Sets já existentes na ferramenta. Isso é extremamente legal. Com o GSL Builder, você pode entrar ali e criar sem precisar fazer todo esse processo de clonar, new rule, nada. Ali dentro do GSL Builder você pode criar essas regras e ir testando elas ali, ó, como estão aqui no nosso primeiro printzinho. Cliquei ali no GSL Builder, ele vai abrir isso daqui. Eu posso criar com texto livre ou com o próprio Builder e testar ali mesmo. Ele vai ter um botão de Run ali embaixo. Ali depois da demo a gente mostra isso daí com mais detalhes. Beleza, pessoal? Mas eu fiz essa animação aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo. Beleza. Uma outra novidade que a gente tem dentro do Dominine é esse botão aqui dentro, é o Serverless, tá? Que é a plataforma de proteção para as nossas Cloud Workloads, tá? As nossas funções lambdas ali, por exemplo. O Cloud Workloads ele vai prover uma segurança automatizada para os nossos workloads em nuvem, incluindo máquina virtual, container e outras funções aí dentro da nossa rede. Tá? A gente vai conseguir fazer a parte de governança, definindo regra de conformidade, aplicando guardrail no processo de Cloud Implementation e Cloud Deployment. A gente tem até aqui um CI/CD Tools aqui dentro para ajudar a gente nisso. A gente consegue fazer o gerenciamento de vulnerabilidade com um modelo de implantação em nuvem para detectar vulnerabilidade e ameaça incorporada no seu código e fazer proteção em tempo de execução ali no runtime, tá? Ele me mostra todos os alertas que eu tenho nas minhas funções nos últimos. De maneira automatizada, fazendo de máquina, os perfis de proteção são criados segurando funções. Oi, pessoal. Só ajustar os probleminhas com o Eduardo lá, a gente já volta, tá? Pô, pessoal, aparentemente eu caí. Vocês estão me escutando ainda? Beleza, voltou normal agora, Edu. Voltou ao normal, beleza. Só vou pedir para vocês me lembrarem, então, aonde que eu parei. Precisa compartilhar de novo aí. Tá. Só... Falk, confirma para mim se você me escuta. Sim, pode. Beleza. Eu troquei de link aqui. Também. Eu troquei de link aqui para ver se melhora. Ok. Outras pessoas já disseram que estão ouvindo.
Maravilha, deixa eu voltar aqui com o compartilhamento e a gente já volta aqui. Acho que quando eu caí eu estava aqui em workloads ainda, né? Isso aí, pode continuar. Começa de novo esse slide e segue em frente. Beleza. Bom, voltando aqui então, pessoal, parte de workloads. Quando eu clicar aqui dentro de Lambda Alerts, aqui eu consigo daí fazer toda a parte de aprendizado de máquina e análise de código, tá? Colocando perfil de proteção e criando automaticamente as visualizações de tudo que é alterado ali dentro do aplicativo. Eu consigo aplicar segurança, tá? O contexto completo do workload, protegendo desde o código ao tempo de execução ali do runtime, oferecendo segurança e precisão máxima com o mínimo de sobrecarga. O mais interessante aqui do serverless é que ele também vai suportar em todas as partes aqui, se for AWS, se for GCP, se for Azure, Kubernetes, se for Lambda Functions, se for Docker, tá? Pegando aqui, por exemplo, esse API Event, que ele foi definido como um alerta crítico, tá? Deixa eu clicar aqui nele. Aí ele me mostra, ó, um alerta com muitos detalhes aqui. Ele dá o título do alerta. O que é isso? Ó, isso daqui ele foi detectado uma tentativa de chamar um serviço de API não autorizado, que não é parte da função aprovada na Access List, tá? O Acurity, o que isso poderia ser? Como que isso foi detectado? O que já foi detectado? Quais os recursos que estão envolvidos em tudo isso daqui? Então, ele vai te mostrar tudo isso com muitos detalhes. Ele vai ter Finding Information e o Entity ID aqui. Se eu clicar nesses caras aqui, ele vai me trazer ainda mais informações sobre esse workload. Se ele está em Auto Protect, se ele está em Block on Detect. Se você não habilitar essa função aqui, ele só vai fazer a parte de detecção de um alerta daí. Ele não vai fazer a parte de bloqueio daquele alerta. Tá? Vendo com mais detalhes esse workload aqui, ó, eu tenho 3 finds e 6 alertas. Ele está com 11% de postura nesse momento. Eu tenho toda a parte de runtime aqui, tá? Do tempo de execução, a parte do Network Security Policies, alertas e finds das propriedades, toda a parte do runtime. A gente vai conseguir ver um pouco mais de detalhes disso daqui na nossa demo ali também. Beleza? E falando um pouquinho mais aí também sobre os CloudBots, eu já mencionei ele ali em cima. Os CloudBots, ele é um projeto de código aberto, ele é implantado no seu ambiente de nuvem dentro do Dominine, ele é alimentado e administrado pelo CloudGuard Dominine. Ele consegue garantir que o seu ambiente em nuvem seja sempre protegido. O CloudGuard Dominine ou Logic, eles vão gerar alguns triggers aí, alguns gatilhos para a gente, baseados nos seus logs, tá? E aí, com esses logs, com esses gatilhos, a gente consegue corrigir configurações incorretas ou atenuar uma ameaça. E aí, produzir logs ou notificações. Consigo enviar um e-mail, por exemplo, quando alguma coisa é corrigida ou quando alguma coisa é descoberta. Tá? Os CloudBots não requerem permissão de gravação, que também é um ponto bem interessante. Pegando como exemplo aí o uso de um CloudBot também. Eu tenho aqui dentro de Posture Management os meus compliance rule sets. Dessa vez, eu procurei por check-up. O mesmo check-up que você consegue tirar, por exemplo, no seu gateway da Checkpoint, a gente também vai ter as funções de check-up ali dentro do Dominine. Eu vou ter check-up disponível para AWS, para Azure e para GCP. Eu vou clicar aqui em algum deles. Ele abriu aqui, então, um check-up no meu ambiente de produção da AWS. Se eu pegar, por exemplo, esse primeiro alerta aqui que ele falhou, essa regra que ele passou e não foi aprovado, tem 42 aqui que reprovaram, por exemplo, ó. Todas as entidades que não passaram nesse teste vão estar listadas aqui. Eu vou ter várias ações disponíveis aqui para fazer e o nosso robozinho vai estar ali, ó. Se eu clicar no nosso robozinho, ele aparece para eu criar uma remediação a partir do próprio relatório. Que também é um ponto bem interessante. A remediação eu consigo fazer por regra, por Cloud Account ou por entidade, ou você casando cada uma delas. E aí, quando eu vou dar um Add CloudBot, há uma ação específica que eu consigo aplicar para aquele determinado alerta que foi gerado ali. Tá? Então, você pode criar essas remediações a partir de um relatório, ou você pode criar dentro dos CloudBots alguma remediação a partir do zero ali. Beleza? Então tá, agora são 11h42, maravilha, eu tinha me programado até 11h45. Temos aí mais uns 10 minutinhos para a gente fazer uma demonstração. Deixa eu abrir aqui o nosso Dominine.
E começando por aqui, pessoal. Uma vez logado, essa aqui é a tela inicial que eu vou ver, tá? Aqui a parte de inventário. Eu sei que eu tenho 13 contas da AWS, 6 contas da Azure e 9 contas da GCP. Eu tenho 354 assets protegidos e ele me mostra o que são cada um deles. Tudo isso que eu estou passando o mouse aqui em cima são links que poderia clicar e ele me levaria. Ele me mostraria um Network Security Group, ele me mostraria as máquinas virtuais que eu tenho nesse grupo, tal, tudo isso. Aqui na parte de compliance, a gente vai tirar alguns relatórios ali depois, mas eu posso fixar, tá, a nota de aderência de algum relatório que eu já rodei em alguma nuvem minha na nuvem. Tá? Aqui eu estou rodando um relatório na minha nuvem de produção da Azure e aqui eu estou rodando um relatório na minha conta da AWS de produção. Eu escolhi os dois relatórios de GDPR padrão que vem na ferramenta. Tá? A AWS, por exemplo, só estou 36% aderente. Foram passados aí milhares de testes. Aqui da GDPR foram 997 testes que foram passados. Se eu quiser colocar qualquer outra norma aqui na minha overview, eu simplesmente clico nela. Ele vai pedir para escolher a minha Cloud Account, eu tenho várias configuradas aqui hoje, e eu vou escolher o Rule 7, tá? Que eu vou querer colocar ali para ele testar. Posso pegar esse PCI DSS 3.2 aqui, eu dou um done, e ele já mostra ali para a minha nota. Tudo a partir de alguns cliques, super rápido, sem nenhum tipo de problema ali para você ter essa informação te mostrando ali. Eu vou ter que rodar esse relatório, eu nunca rodei, não tem problema, a gente pede para rodar. Ele vai precisar de um tempinho para gerar esse relatório, e aí a nota dele vai ficar populada aqui na minha tela de overview. Beleza? Tá lá, 59,85%. Esse relatório PCI DSS 3.2, ele tem 396 regras ali dentro. Beleza? Seguindo, pessoal, aqui em Home Dashboard, ele é um pouco diferente. Essa aqui é a Home Dashboard da própria do Dome9. Tá? Ele vai ter várias outras informações ali, como Top Protected Assets, Assets por plataforma, tá? Dome9 Dashboard Rule Set Score, inventário, então aqui total de assets que eu tenho em todas as minhas nuvens. Tá? Tem várias informações bem úteis aí. Você pode criar novos assets, novas dashboards, perdão, ou clonar uma dashboard que já existe. Aqui eu tenho um botão de clone, por exemplo. Tem várias criadas aqui, tá? Vamos pegar esse EALS Dashboard aqui, por exemplo. Ele foi clonado da principal. E aí, nessa que está clonado, ó, eu posso adicionar um novo widget aqui, tá? Essas casinhas aqui, tudo isso daí eu posso fazer eles de diferentes formas aí. E eu posso ter diferentes dashboards aí também, tá? Então, você cria isso daí da maneira que você quiser. Isso daqui é bem interessante, daí você pode exportar e colocar em algum lugar aí, também bem interessante. A partir do momento que eu defini a minha dashboard preferida aí, que é a mais útil para mim, eu posso clicar no botão favorite aqui e elas ficam favoritadas aqui. Tem aqui a minha AWS Only, tá? Minha dashboard somente da AWS, e eu tenho a parte de serverless aqui também. Então você pode criar várias dashboards aí, bem interessante. Seguindo, pessoal, tem bastante coisa para ver aqui. A parte de Asset Management aqui. Primeiro ícone que a gente tem aqui, Cloud Accounts. Eu consigo ver todas as minhas Cloud Accounts em uma lista, tá? Quantas instâncias online essa Cloud Account tem, se ela tem alguma parte de IAM Protection ou IAM Safety aplicado nela, se ela tem alguma parte de Serverless Protection aplicada nela, e se o Logic, por exemplo, está implantado, se eu permitir que inspecione os logs daquela Cloud Account no Logic, tá? O status dela e algumas outras funções aí também. Seguindo adiante aqui, pessoal, vamos com Clarity, tá? Beleza. Então, eu tenho todas as minhas Cloud Accounts aqui. Vou pegar essa primeira aqui, que é uma Cloud Account, a Offer na AWS. Vou pegar o Ohio. O Ohio é a região aí, ó, East West 2. Vou pegar esse primeiro VPC que tem 6 assets dentro dele. Eu vou rodar o Security Group View aqui. Beleza, ó, tá tudo aqui. Eu consigo olhar esse cara aqui, ó. Se eu clicar dentro dele, eu consigo ver quais são as regras de firewall, por exemplo, que ele tem. Ó. Esse cara aqui, por exemplo, ele tem uma regra
para qualquer pessoa vindo da rua, 0/0, poder acessar ele na porta 80. Esse nosso colega aqui, por sua vez, ele tem outras regras, tá? Ele tem a porta 22 está aberta, mas é granular para esse cara aqui, só com /32, e a porta 80 está aberta para esse cara aqui. Se eu clicar nesse ícone aqui, ó, no Security Group Web Service, ele me leva até lá. E eu consigo ver mais detalhes aí desse Security Group. Então tá aqui o meu Security Group, tá? Consigo ver as regras aí criadas de inbound deles, tá? E quem são os membros que fazem parte desse Security Group e os IPs dessas máquinas, qual é o modelo dessa máquina, enfim, consigo ver mais detalhes aí de um Security Group, se ele está em Read Only ou se ele está em Full Protection também, tá? Consigo fazer daí a parte de alterações e prevenção de ameaças a partir da própria console da Dominine. Voltando até aqui, beleza, ó, olha uma coisa interessante, é isso, eu poderia ver os logs aí desses caras a partir da própria visão que eu estou tendo ele aqui dentro do próprio client, ó, ver os logs aqui, consigo fazer alguns filtros aqui, por exemplo, de source, igual, greater than, lower than, not, enfim, eu não quero pesquisar nada disso daqui agora, mas é só para ilustrar que eu consigo ver todos os logs desse cara aqui, beleza? E escolher um time frame, aqui eu estou vendo os logs nos últimos 10 minutos, mas dependendo do tempo de retenção de log que esse seu Security Group, que essa sua Cloud Account tiver, você vai conseguir inspecionar esses logs aqui também. Lembrando que aqui é um log cru de Fire, ele não tem nenhuma inteligência aplicada necessariamente, beleza? Seguindo adiante aqui, pessoal, a parte do Posture Management aqui. Então, a gente vai ter aqui dentro do Compliance Rule Sets todas as minhas normas que eu já tenho pré-carregada ou a que eu criei, a que eu customizei. Até dei um exemplo ali de como clonar um Compliance Rule Set e a gente poder aplicar uma nova regra com o GCL Builder ali. Tá? É aqui que eu veria todos esses caras. Eu posso aplicar alguns filtros aqui. Policy Enable, não é isso que eu queria. Plataforma, AWS e Azure, por exemplo. Policy Category, Best Practices. Então tá aqui, ó. Essa aqui eu consigo ver aí só aquilo que eu filtrei ali em cima. Mas existem diversas que eu posso utilizar ali. Se eu pegar, por exemplo, GDPR, tá? Eu tenho várias aí e várias foram feitas a partir da original. Essa aqui, por exemplo, é a original. Ela tem o íconezinho do Dominine. Essa é a GDPR da própria Azure aqui, tá? Vamos pegar alguma outra ali para a gente ver. Essa é uma cópia, essa é uma cópia. Aqui, ó. Aqui foram gerenciadas, que foram criadas pelo próprio Dominine. Era esse o filtro que eu queria. Então, eu tenho GDPR para Azure e tenho GDPR para AWS. Se eu clicar aqui em Run Assessment, eu vou escolher a Cloud Account que eu quero rodar ela. Pode ser no meu ambiente de produção da AWS. Eu vou dar um Run. E aqui para vocês verem o tempo que ele leva para gerar um relatório, tá, pessoal, de compliance. Ele vai abrir várias abas, eu posso trabalhar com vários relatórios aqui ao mesmo tempo. E aqui ele me mostra, no meu ambiente de produção foram executados, nesses poucos segundos aí, 1.266 testes, tá? E apenas 36% deles passaram. Tá? E todos os testes que não passaram vão estar aqui. São 140 testes que não passaram. Eu posso pegar aqui, por exemplo, SSH. Ó, a porta SSH está muito exposta para a internet nessas instâncias. Se eu dar um expand aqui, ele me mostra mais detalhes, uma descrição. Ele tem a regra do GSL Builder que foi utilizada para fazer essa consulta, né? A API que foi utilizada para fazer essa consulta nos meus ambientes de nuvem e as entidades que não passaram. Então, 4 não compliant aqui. E, mostrando de novo, o nosso CloudBot aqui. Eu poderia configurar uma remediação automática para quando esse tipo de alerta acontecer. Essa remediação automática pode ser baseada no nome da entidade ou no ID da identidade. Pode ser, eu posso filtrar por uma Cloud Account ou por uma regra. Tá? E aí eu configuro também qual ação do CloudBot que eu quero colocar ali. Vão ter dezenas aí de ações disponíveis também. Beleza?
E se eu pegar, por exemplo, uma compliance rule set que foi clonada, por exemplo, vamos pegar essa aqui do Canadá. Alguém criou, algum canadense criou essa daqui, aí aqui ela fica disponível para eu criar uma nova rule. Essa nova rule vai ser baseada em um GSL. Se for ela, como ela só está me aparecendo elementos da AWS, porque eu pedi uma regra de AWS, tá? Uma regulação de AWS. E aqui estão todos, eu posso criar API Gateway, should have, tags, sei lá. Eu posso testar isso daqui. E ele me mostra, ó, já foi criada e, coincidentemente, tem um ambiente, tem um elemento aí que não está comply com essa regra que eu acabei de escrever. Eu posso dar um done, eu posso salvar, tem que dar um nome para ela. Isso fica salvo ali dentro daquele meu rule set, tá? Então, bem fácil aí também de você criar os seus próprios rule sets do zero. O GSL Builder, ele vem aqui para você auxiliar. Eu posso escrever com texto livre, se você já está mais familiarizado, ou tem o Builder aqui, como eu usei ali no exemplo. Aí tem objetos da AWS, objetos da Azure, objetos da GCP, inclusive objetos de Kubernetes aí também. Todos os assessments que eu já rodei vão ficar aqui no meu Assessment History. Vai estar uma lista do que foi rodado e vai estar uma nota também que foi dada para aquele assessment ali. Tá? Você pode rodar quantos você quiser. Beleza, pessoal? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, na AWS Prod. Aí eu estou trabalhando com o meu AWS GDPR, eu estou trabalhando com um outro que foi customizado lá, que tinha o nome do Canadá no nome dele. Se eu quiser exportar isso daqui, eu venho nesse ícone, exportar o full report. Se você tiver que entregar isso ou está fazendo uma consultoria de nuvem para aquele ambiente, tá? O seu ambiente está aí. O seu relatório está aí, perdão. O relatório completo vai estar aí. Ele vai pedir para imprimir. Não quero imprimir. Mas vai estar tudo aí, todas as correções que precisam ser feitas, em quais os membros, o que foi testado. Sempre vai mostrar a GSL que ele fez o teste. Tá? Sempre vai ter a GSL que ele foi rodado e você pode criar suas próprias agora também. Beleza? Entrando, dando continuidade aqui, pessoal, em Network Security. Aqui eu posso visualizar todos os meus Security Groups a partir de um único local. Eu posso ver, por exemplo, todos os meus endereços de IP. Posso pesquisar eles por aqui, por um endereço de IP ou por um nome. Vamos colocar aqui demo. Ó, tem o meu demo server aqui, ele tem um IP externo, cliquei nele, eu posso pesquisar e aí ver várias informações bem úteis a respeito deste servidor aqui. Tá? Quais são as minhas Network Security Policies que eu tenho para ele, as minhas Inbound Rules, as minhas Network Access List Policies que eu tenho para ele, endereço privado, endereço externo, as IAM Policies, se ele tiver alguma aplicada, quais são os alertas e findings que eu tenho aqui sobre ele, mais algumas propriedades sobre esse cara, que plataforma que ele roda, isso aqui é um servidor Linux, tá? E ele tem esse tipo de modelo de máquina e nesse momento ele está running, essa máquina está ligada. Tá? Conseguiria ver os flow logs desse próprio servidor web aqui, como se fosse um log do Smart Log, não tem nenhuma inteligência aplicada, mas é uma maneira fácil de eu achar e ver os logs dessa máquina em específico aqui. E mais legal ainda, tem algumas recomendações para esse demo server aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, essa porta 22, ela está aberta para esse IP externo, na porta 22, mas de todos os logs que o Dominine avaliou, esse cara aqui, por exemplo, ele nunca foi usado, já está not in use. Tá? Então, você também poderia tomar alguma ação baseada nessa remediação, nessa recomendação de remediação aqui dela também. Beleza? Entrando aqui para a parte de serverless, pessoal. Eu tenho aqui, se eu tenho alguma função Lambda em alguma Cloud Account minha, tá, eles vão me mostrar aqui, vão estar todas listadas aqui. E o interessante que eu comentei é isso, se eu tiver algum alerta nas minhas funções Lambdas, por exemplo, eles vão aparecer aqui. Deixa eu tirar esse filtro. Deixa eu mudar para os últimos 7 dias. E aí ele tem aqui, ó, todos esses alertas que foram gerados nas minhas funções Lambdas, nessa minha Cloud Account. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, ó, ela
caiu nessa API Event aqui. Eu posso entrar dentro dela, tem o título, ele me mostra o que é isso, o que isso poderia ser, como isso foi detectado, o que já foi detectado, quais são os resources que estão envolvidos, então ele vai me mostrar todos os detalhes disso daí. Se eu clicar aqui no Entity ID, ele mostra ainda mais detalhes sobre essa minha função. Tá? É uma função relacionada à leitura de logs ali do Slack. Tá? Nessa função aqui, por exemplo, ó, ela está com a parte do workload file tá em protect, e ele está para fazer a parte de block on detect. Se ele tiver configurado como block on detect, ó, malicious payloads and unexpected behaviors will be blocked. Tá? Então, qualquer atividade maliciosa relacionada à comunicação de rede ou comportamental, eles vão ser bloqueados. Tá? Então, tem 3 findings, tem 6 alertas e a postura está em 11%. Se eu entrar aqui para ver o runtime, ele me mostra quais são os inputs, quais são os processos envolvidos nessa função, quais são os arquivos que estão sendo utilizados, quais são as APIs que estão sendo chamadas, quais são os hosts que estão sendo utilizados aí também. Se eu clicar aqui em alertas, ele me mostra todos os alertas que estão envolvidos nesta função também. Tem várias outras recomendações que você poderia fazer, baseado no que já foi encontrado. Tá? E algumas outras propriedades dessa função Lambda aí também. Então, muita coisa que você pode fazer com suas funções Lambdas aí dentro do Dominine também. Vamos lá, pegando Logic aqui agora, tá? Deixando a cereja do bolo aí por último. Essa aqui é a parte do Logic. Logic você pode começar a explorar alguma coisa a partir de algum IP, de um asset ou de algum nome, tá? Ou você pode trabalhar com essas duas divisões aí, a parte do Traffic Activity ou do Event Activity. Vamos começar com a do Traffic Activity. Eu quero localizar alguma comunicação maliciosa dentro do meu ambiente de nuvem. Então, vou dar um Start Now. Vou pegar o meu ambiente de produção da AWS. O time frame aqui está mostrando que tem apenas uma última hora. Eu poderia também, inclusive, trabalhar com períodos customizados. Ó, quero ver desde 1º de março até dia 20 de maio. Apply. Eu dou um Start aqui. São bastante log, então tem bastante coisa. Mas apesar de eu pegar um time frame tão grande para um ambiente de nuvem que tem tanto log e tanto acesso, você vê que a correlação de logs e a apresentação para você é extremamente rápido. Tá? E isso daqui é crucial quando você está trabalhando com um ambiente de DevOps, com um ambiente de nuvem. Tá? Você conseguir localizar isso de maneira rápida. E sempre quando eu seleciono algum desses objetos ou instâncias, ou Autoscale Services aqui, ele já me mostra como é a comunicação deles, para dentro de casa ou para fora de casa. Tá? Se eu selecionar aqui nas nossas queries, ó, eu quero pegar alguém que já fez uma comunicação com algum servidor de 6C, uma máquina que está infectada com uma botnet, por exemplo. Eu coloco aqui a nossa query, VPC Flow, Where Destination is Malicious, Destination Class CNC Server. Eu dou um Start aqui, e eu aplico essa query aqui no nosso Traffic Activity. E aí ele já me mostra todas essas instâncias ou Autoscale Servers aqui. Ó, esse Web 4, por exemplo. Aí ele me mostra a direção daí do tráfego. Todos eles passaram. Vamos pegar, por exemplo... Bom, pode ser qualquer uma. Vamos pegar esse do Bastion, aqui do Windows, do Bastion. Se eu clicar aqui em Open Logs, ó, ele vai me mostrar os logs aí detalhado dessa conversa. Quem foi a origem, tá? A origem, ó, malicious é falso, esse aqui é o meu IP interno. Quem é o destino é um IP externo malicioso, aqui a porta de destino. E o malicious, ó, yes, e esse tráfego ele deu um accept, ele passou. Várias outras informações úteis aí para você também analisar esse tipo de log. Então, com o Logic, você consegue identificar facilmente e rapidamente sempre quando há alguma coisa errada dentro do seu ambiente. Você consegue ter várias queries que já vêm pré-carregadas na ferramenta, mas assim como você conseguia montar queries ali no GSL Builder, você também consegue montar essas queries aqui dentro
do Logic e aplicar suas próprias queries aí para você fazer essas pesquisas também, tá? Pegando a nossa segunda etapa aqui dentro do Logic, tá? A parte de Event Activity. Aí eu quero pesquisar por anomalia dentro do meu ambiente de nuvem, não só por ameaças existentes. Tá? Então, vou pegar o mesmo ambiente, AWS Prod. E aqui na minha última hora, o tráfego, ele tem bastante coisa acontecendo aqui dentro, tá? Se eu quiser, por exemplo, não vou nem aumentar muito o time frame, porque na última hora já tem bastante coisa acontecendo aqui no meu ambiente de produção. Mas se eu quiser, por exemplo, ver o que um usuário foi adicionado a algum IAM Group, se eu clicar aqui, ele escreve para mim a minha Logic Query aqui, eu dou um play, e ele me mostra, ó, olha que interessante. Se eu clicar nesse nosso amigo aqui, entrar em Open Logs, ele vai me mostrar todos os logs desse evento. Quem foi o issuer, as identidades, a source, o destination, o evento, quem foi o requester, o nome do usuário, tá? Enfim, tudo fica disponível aí para sua avaliação aí também. Pessoal, são 12:04, eu passei 4 minutinhos aí do nosso tempo, tá? Perdi um pouquinho de tempo ali que eu tive uma desconexão com um problema de link aqui, mas enfim, o nosso webinar era isso. Eu queria mostrar algumas novidades relacionadas à parte de CloudBots, a parte de serverless, a parte do Logic e várias outras aí também. Tá? O GSL Builder também é uma ferramenta bem interessante para você melhorar ainda mais as suas regulations ali já existentes e criar as suas próprias, tá? Enfim, os meus contatos vão estar aí disponíveis para quando você se inscreveu, você deve ter recebido um e-mail meu, tá? Todos os SEs daqui do Brasil também vão estar disponíveis para responder as dúvidas de vocês e estaremos à disposição, pessoal. Bom almoço aí e bom resto de semana para todo mundo. Quem é de São Paulo, bom feriado e obrigado por ter entrado aí na apresentação hoje, pessoal. Valeu, abraço. E para quem está perguntando, sim, a apresentação foi gravada e ela vai ser disponibilizada lá dentro do Checkmates, na seção do Brasil, lá dentro do Checkmates. Ainda hoje, até o final do dia, essa apresentação vai estar disponível lá no Checkmates, beleza? Valeu, pessoal, bom dia, bom resto de semana aí, bom feriado para quem é paulista. Abraço.